Olá pessoal, dando prosseguimento ao conteúdo de eletricidade básica, nós vamos falar um pouco sobre o circuito de corrente contínua em série. Bom, para falar sobre isso, a gente precisa primeiro entender como funciona uma associação de resistores, já que essa associação ela vai influenciar na análise e no funcionamento desses circuitos em série. Bom, então, em primeiro lugar, o objetivo de se associar resistores seria então simplificar um conjunto de resistências de modo a se obter uma única resistência, e essa resistência comumente é chamada de resistência equivalente ou resistência total. Então, o que ocorre aqui é o seguinte: se nós tivermos um conjunto de resistores em um circuito, e esses resistores eles são associados de uma determinada maneira, eles são ligados de uma determinada maneira, dependendo da forma como esses resistores são ligados, é possível simplificar o circuito, e quando se obtém um circuito mais simples, ele se torna mais fácil de ser analisado. Então, basicamente, a associação de resistores ela tem o intuito de simplificar o circuito, tornando-o mais fácil de ser analisado. Os tipos de associações que nós podemos fazer não só para os resistores, tá? A gente vai dar um enfoque aqui para os resistores, mas essas associações também podem ser feitas através das fontes. Bom, esses tipos de associações então são três, né? Série, associação em série que a gente vai abordar neste vídeo, a paralela e a mista. Na verdade, a mista seria uma combinação entre associações em série e em paralelo. Seria uma mistura, então, dessas duas primeiras. Bom, falando aí da associação em série. A associação em série, nós vamos mostrar aí uma imagem, é esse tipo de associação que nós estamos vendo aí. Então, normalmente, num circuito em série, nós temos uma fonte. Nós já vimos isso aí no vídeo anterior, lá dos conceitos iniciais, parte 2. Então, nós temos uma fonte, um bipolo gerador, uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão, então, ela vai gerar uma corrente. E essa corrente ela vai fazer o percurso descrito por esta malha. Quando os resistores são associados em série, eles são associados de modo a ter uma sequência como essa que nós estamos vendo aí. E a característica mais importante que nós vemos numa associação em série é a seguinte: quando você tem elementos associados em série, né, seja resistores ou seja outros tipos de elementos, associação em série, nós vamos ter sempre a mesma corrente circulando nesses elementos. Então, quando os elementos puderem ser associados em série, a corrente vai ser a mesma para esses elementos. Então, é muito importante este conceito. Então, se nós observarmos que a corrente vai ser a mesma, e quando eu falo a mesma, quer dizer que ela não vai se dividir em nenhum momento nesse caminho, ou seja, a corrente nesta malha sempre será a mesma para qualquer ponto que eu for fazer a medição desta corrente, por exemplo, significa então que esses elementos estão em série. Tá? Bom, associar em série, quando a gente associa, né, resistores em série, a gente transforma um circuito desse que a gente está mostrando aí para um circuito desse tipo. Ou seja, nós vamos associar as resistências de forma a ter uma resistência equivalente, ou seja, que produz exatamente o mesmo efeito desse conjunto de resistências. E com isso a gente vai manter a mesma fonte de tensão, com o mesmo valor, e a mesma corrente, uma vez que a corrente é comum a todo o conjunto de resistências que nós temos aqui. Como eu falei, para a definição de uma associação em série qualquer. Repetindo, então, para qualquer associação em série, a corrente que percorre esses elementos que estão em série, ela sempre será a mesma. Ok? Então, lembrando, a resistência equivalente então, vai ser uma simplificação desse conjunto de resistências que estão ligados em
sequência. Aqui eu estou colocando um total de N resistores, né? Seriam N resistores. Se eles estiverem ligados em sequência, todos eles estarão associados em série. Muito bem. Então, como eu falei, a corrente elétrica I é a mesma em todo o circuito. Essa é a principal característica de uma ligação em série, de uma associação em série. Bom, vamos falar agora da tensão. A tensão fornecida pela fonte, essa vai se distribuir entre os demais resistores. Os resistores que estão presentes naquela malha, ou seja, que estão associados em série. Essa associação se dá de tal forma que a tensão total da fonte ela vai ser igual à soma das tensões em cada resistor. Ou seja, V1 mais V2 mais V3, enfim. Se tiver N resistores associados, a soma das tensões em cada um desses resistores, vamos lembrar lá o resistor é sempre denominado como um bipolo receptor, né? Então as quedas de tensão em cada um desses resistores vai ser igual à tensão fornecida pela fonte. Muito bem. A resistência equivalente que nós vamos descobrir através da simplificação que nós estamos propondo, nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre a tensão da fonte e a corrente que esta fonte fornece ao circuito. Lembrando que essa corrente é única para uma associação em série. Para obter essa expressão da resistência equivalente, então nós vamos deduzir aqui a expressão que vai nos permitir o cálculo dessa resistência equivalente. Lembrando que essa resistência equivalente nada mais é do que a resistência total. Tá? Nós vamos utilizar aquela relação que nós vimos aí anteriormente, ou seja, aquela relação do somatório das tensões em cada uma das resistências, em cada um dos resistores. Esse somatório ele vai ser igual à tensão da fonte. Bom, cada uma dessas tensões que nós temos, né, em cada resistor, cada uma dessas quedas de tensão, ela pode ser substituída aí nessa expressão se nós utilizarmos a lei de Ohm. Vamos lembrar da lei de Ohm? Tensão em uma resistência é igual a R vezes I. Ou seja, a tensão em cada resistor é o valor da resistência daquele resistor vezes a corrente que passa por ele. Lembrando, numa associação em série, essa corrente é a mesma para todos os resistores. Então, nós vamos ter o seguinte. V1 seria a queda de tensão na resistência R1. Como que eu calculo isso pela lei de Ohm? Pego a resistência R1, multiplico pela corrente. Da mesma forma, a tensão na resistência 2 vai ser igual a resistência 2 vezes a corrente. A tensão na resistência 3 vai ser a resistência 3 vezes a corrente. E assim por diante. Até o último resistor lá seria um resistor N, por exemplo. Então, a tensão no resistor N seria resistência N vezes a corrente. Lembrando que essa corrente, mais uma vez, batendo nessa tecla, é a mesma para todas as resistências. Isso para uma associação em série. Logo, nós vamos ter isso daqui, lá naquela equação do somatório das tensões em cada resistor. Ou seja, eu já substituí cada uma dessas tensões por resistência 1 vezes corrente, mais resistência 2 vezes corrente, mais resistência 3 vezes corrente, mais resistência N vezes corrente. Isso aqui continua sendo igual ao valor da tensão da fonte. Então, só substituir naquela equação do somatório das tensões, cada tensão nas resistências por resistência vezes corrente, pela lei de Ohm, como nós fizemos agora há pouco. Como a corrente é a mesma, esse fator I que nós temos aqui em cada um dos termos desse somatório, ele é um fator comum que a gente pode colocar em evidência. Ou seja, colocando I em evidência, o que vai sobrar? Resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3 mais reticências mais resistência N. Ou seja, vai ser o somatório das resistências do circuito. Isso aqui continua sendo igual à tensão da fonte. Bom, essa corrente, como está multiplicando aqui todo esse termo, eu posso passar ela dividindo para o outro lado. Então vai ficar o somatório de todas as resistências pertencentes à associação em série igual à tensão total da fonte, dividido pela corrente do circuito, que é única.
E vamos lembrar a definição da resistência equivalente. Nada mais é do que a tensão fornecida pela fonte dividido pela corrente também fornecida pela fonte, ou seja, a corrente total do circuito. Em outras palavras, nós reduzimos aqui uma equação e nessa equação a gente conclui o seguinte: para obter o equivalente, para simplificar resistências associadas em série, basta nós somarmos os valores de resistência dos mesmos. Essas resistências associadas em série, então, podem ser somadas de modo a obter um valor equivalente. Seria, então, a resistência total dessa associação. R1 mais R2 mais R3, até nós chegarmos ao resistor final, Rn, né? Muito bem. Bom, além dessa resistência total, a gente pode também calcular a potência dissipada em cada resistor. Cada resistor, então, como vai ter o seu valor próprio de tensão, né? A corrente é a mesma. Então, a gente pode calcular a potência dissipada em cada um desses resistores e também calcular a potência fornecida pela fonte. Para calcular as potências em cada resistor, vamos lembrar da equação de potência: tensão vezes corrente. Mas, tomem cuidado, a potência no resistor 1, potência dissipada pelo resistor 1, seria a tensão aplicada ao resistor 1 vezes a corrente. Então, a potência naquele resistor é igual à tensão aplicada naquele mesmo resistor vezes a corrente que passa por ele. Seguindo essa mesma ideia, a potência no resistor 2 seria tensão aplicada ao resistor 2 vezes a corrente, até nós chegarmos aí no resistor N, né? Então, a potência N seria tensão Vn vezes I. Potência dissipada no resistor N, né? Rn. Seria igual, então, a tensão aplicada ao resistor Rn vezes a corrente. E a potência da fonte? Nós podemos calcular desse jeito, somando-se todas as potências dissipadas em cada resistor. E eu não coloquei aí, mas também pode ser calculada como sendo a tensão fornecida pela fonte vezes a corrente total do circuito. Tá? Tensão fornecida pela fonte vezes a corrente do circuito também dá no mesmo. Seria a potência fornecida pela fonte. Vamos fazer um exemplo aí. Nós temos aí esse circuito associado em série. Lembrando lá da aula anterior, né? Aqui está o polo positivo dessa fonte, aqui está o polo negativo. Qual seria então o sentido da corrente? Sempre numa fonte saindo do positivo e retornando ao negativo, e chegando ao negativo. Então, nesse caso, a corrente possuiria aqui um sentido, possui, né? Um sentido horário. Esse sentido aqui, ó. Esse aqui. Muito bem. Reparem que os resistores R1, R2 e R3 estão ligados em sequência, portanto, nós temos uma associação em série entre esses três resistores. 40 ohms, peço desculpas aqui por não colocar o plural, né? 40 ohms, 50 ohms, 10 ohms. Bom, vamos então primeiro achar a resistência equivalente desse circuito. Basta nós somarmos os valores das três resistências, né, pessoal? Resistência equivalente R1 mais R2 mais R3. Vamos pegar aí 40 mais 50 mais 10. Isso dá 100 ohms. Outra coisa que a gente pode obter aqui. Corrente elétrica no circuito. Já que nós já achamos a resistência equivalente, a corrente ela é única, já que a associação dada aqui é uma associação em série. Então, se nós pegarmos a tensão total, tensão fornecida pela fonte, e dividir pelo valor dessa resistência equivalente, nós teremos a corrente elétrica do circuito. Aplicando-se a lei de Ohm, né, pessoal? Já é uma resistência, né? Continua sendo uma resistência equivalente. I é igual a V sobre R, ou seja, tensão da fonte que é 200 dividido pela resistência equivalente que nós acabamos de calcular aí, 100 ohms. Isso vai dar 2 amperes. A tensão em cada resistor seria calculada também através da lei de Ohm. Então vamos lá. Cada uma dessas resistências possui um valor de tensão diferente. Calculando pela lei de Ohm, nós teríamos tensão na resistência R1, que é essa daqui, ó. Seria o valor da resistência R1 multiplicado pela corrente do circuito, que nós acabamos de calcular agora há pouco. Ou seja, 40 ohms vezes os 2 amperes, né? Que nós calculamos para a corrente total aí do circuito. Lembrando que essa corrente é única. Qualquer ponto que nós medimos a corrente aqui, ó, qualquer ponto desse trecho pertencente a esse caminho fechado, a corrente vale 2 amperes.
Bom, isso significa então que a queda de tensão, né, no resistor R1 é de 80 volts. Lembrando, é uma queda, pois resistores sempre absorvem energia do circuito. A tensão na resistência R2, por sua vez, é o valor da resistência R2 vezes a corrente. 50 ohms vezes os 2 amperes, que dá 100 volts. Por fim, tensão na resistência R3, que é a resistência R3, que é igual, né, à resistência R3, vezes o valor de corrente. 10 ohms vezes 2 amperes, que dá 20 volts. Então, calculamos a tensão em cada uma dessas resistências. Reparem também o seguinte, se nós somarmos os valores das 3 tensões, nós vamos ter o valor da tensão da fonte como resultado, assim como nós falamos. As tensões em cada um das resistências, né, em cada um dos resistores, quando a gente soma as tensões em cada um deles, esse valor tem que dar a tensão da fonte. Certo? Façam um teste aí, vocês vão encontrar os 200 volts. Potência dissipada em cada resistor. Bom, nesse caso, nós vamos pegar o valor da potência como sendo igual à tensão naquele resistor multiplicado pela corrente. Então, reparem bem. A tensão foi a resistência vezes a corrente. A potência, por sua vez, vai ser a tensão vezes a corrente. Então, vamos lembrar lá, para o caso do resistor R1. A tensão nesse resistor, nós calculamos aí no item anterior aí da questão, foi 80, multiplicado pelos 2 amperes, eu vou ter 160 watts, lembrando da unidade de resistência aí, que é o watt ou watt, né? Como queiram. A potência no resistor R2 é a tensão no resistor R2 vezes a corrente, ou seja, 100 volts vezes 2 amperes, que vai dar lá 200 watts. E por fim, a potência no resistor R3, que é a mesma coisa, tensão no resistor R3 vezes a corrente, ou seja, 20 volts vezes 2 amperes, isso dá 40 watts. E para fecharmos, potência total fornecida pela fonte. Podemos calcular como sendo a soma das 3 potências que nós calculamos no item anterior, ou seja, nós teríamos 160 watts mais 200 mais 40, que vai dar lá 400 watts. E também poderíamos calcular, pegando a tensão da fonte, que é 200 volts, multiplicando pela corrente do circuito, que é 2 amperes, nós teríamos os mesmos 400 watts. Então, esse foi um exemplo de como proceder nos cálculos quando nós temos uma associação em série para um circuito. Lembrando que nessa associação, então, nós temos uma única malha por onde circula uma corrente única. Essa seria aí a principal característica desse tipo de circuito, enquanto a tensão total se divide entre os demais elementos, no caso, os demais resistores. Tá certo, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço pela atenção.